quero comentar com você, torcedor e torcedora do Vasco, né? Sobre o Dimitri Payet. É isso. Que pode ser reforço do gigante para a sequência da temporada de 2023. O tal do Meia, que o Brax falava que o Vasco estava tentando contratar. Muitos supunham que pudesse ser o Javier Pastore, né? Alex Sanches e também o Eden Hazard, o belga, né? Nenhum dos três. O jogador é o Payet. E o Payet, ele pode ser o melhor dos três, dos quatro, né? Para o Vasco da Gama. O melhor. Apenas um deles poderia entregar para o Vasco os mesmos resultados que o Payet lá no terço final. Nenhum deles poderia entregar pelo que está jogando hoje o Payet, no sentido da criação do jogo, né? Da construção do jogo, da confecção do gol. Nenhum deles, neste momento, pode entregar para o Vasco o que o Payet pode entregar caso ele chegue e se adapte à colina, caso ele chegue e consiga se entrosar muito bem, caso ele chegue e também encontre, isto é muito importante, uma equipe minimamente organizada do Vasco da Gama, algo que o Ramon está correndo atrás para conseguir construir, né? Uma equipe estruturada, competitiva, enfim. Se tudo isso se casar muito bem, a gente pode configurar o Payet como jogador aí de altíssimo nível para o Vasco, que pode mudar ou não o patamar da equipe do Vasco da Gama. Essa parada de mudar patamar é uma parada mais complicada, gente. Mas eu vou responder isso para você também neste vídeo aqui. Fica comigo, você pode curtir muito. Muito mesmo o que eu vou falar sobre o Payet, e coisas que eu vou dizer aqui provavelmente você não vai encontrar em nenhum lugar. Com todo respeito, evidentemente, a todos aqueles que têm informações sobre o jogador, eu diria para você que tem coisa que você vai ouvir neste vídeo aqui que você não vai ouvir ou ler ou ver em nenhum outro lugar. Porque faz parte do meu trabalho ir atrás das informações, né? Antes disso, chamar sua atenção para duas coisas bem interessantes. A primeira delas, para você que curte uma aposta esportiva, tá? Essa dica é para você que curte uma aposta esportiva, evidentemente. Eu te apresento a PagBet, que é uma casa de aposta nova no mercado. Chegou para democratizar o acesso às apostas aqui no Brasil, por quê? Porque a partir de R$1, gente. R$1 que você deposita, você já pode jogar na PagBet. R$1. Impressionante, né? R$1. E assim, as cotas sempre muito altas, cadastro simples, rápido, sem burocracia. E o lema qual é? Acertou, tá pago. Por quê? Porque na PagBet, quando você ganha uma aposta, você pode pedir o saque e ele cair imediatamente na sua conta. Por quê? Porque tanto o depósito como o saque pode ser via Pix. A partir de R$1. R$1, é isso. Olha só. Minha dica, cadastre-se lá na PagBet usando o link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado aí. Coloca um valor mínimo para você sentir a atmosfera, ver se você curte mesmo. Eu tenho pra mim que você vai curtir, mas coloca um valor pequeno lá para você sentir. Não coloca um valor muito alto de cara não, mas se você curte uma aposta esportiva, faça essa dica aí que eu tô falando. Beleza, gente? Beleza? Muito obrigado então pela gentileza. Eu vou fechar o parênteses, mas eu preciso falar de outra coisa também muito interessante para você, se você me permite. Já pensou em trabalhar com futebol? É isso mesmo, com futebol. Já pensou em ser um comentarista esportivo, a entender todos os trâmites do comentário esportivo? Tem um curso na melhor escola, gente, de formação de profissionais de futebol aqui no Brasil, que é o Futebol Interativo. Um curso ministrado pelo Mauro Betti, inclusive, né, para você aprender muito sobre jornalismo esportivo. Ah, mas eu quero trabalhar com outra área no futebol. Tudo que você quiser. Se você for médico e quiser trabalhar na área do futebol, você pode. Nutrição esportiva também, preparação física. Quer ser treinador? Treinador auxiliar? Também. Quer trabalhar com gestão? Também. Você quer fazer, por exemplo, análise de desempenho? Perfeitamente, você vai encontrar isso também lá no Futebol Interativo. E olha só, use o link que está na descrição desse vídeo aqui, no comentário fixado, para você se cadastrar lá, que aí você vai ganhar um desconto colossal, absurdo. Se você chegar até lá, mas sem esse link, você não vai ganhar o desconto. E o desconto não é um descontozinho, não estou falando de R$100 aqui, estou falando de um baita desconto mesmo que você pode ter a nossa matrícula no Futebol Interativo. Beleza, gente? Então, muito obrigado aí pela gentileza. Falamos do Dimitri Payet. 36 anos. É um dos jogadores que tem uma alta idade aí, livre no mercado, que está bem fisicamente. Payet sempre cuidou muito da carreira. Muito. Na temporada 2023, 22-23, né, que na Europa a coisa funciona desta forma, a 23-24 está começando agora.
o Payet, ele teve problemas de lesão, né? E essas lesões o tiraram de campo durante muitas partidas. Mas nas partidas em que ele jogou, fez o que sempre faz, entregou gols, entregou assistências, entregou também pré-assistência. O Payet é 10. É um camisa 10. Pensa um 10, é o Payet. Pensa um 10 clássico, é o Payet. Aquele 10 que pisa na área, perfeitamente, aquele 10 que pisa na área. E como é que ele pisa? Pisa com qualidade, gente. Pisa com muita qualidade. Ele entra na área, é um terror. Por quê? Ele pode fazer gols. Ele arremata muito bem, com as duas, tá? Ele é destro, joga muito pro setor direito, fazendo aquele corte para dentro para arrematar. Mas também pode jogar no outro lado. Né? E é também, sobretudo, um condutor pelo corredor central. Quando ele pisa na área, por que é um terror? Porque, veja, o jogador tem uma visão muito panorâmica dos acontecimentos do jogo à frente dele. Isso permite com que ele faça grandes passes, passe em profundidade, né, no costado da zaga. Passe com média profundidade também. Agora, o mais interessante é que nem todo jogador que consegue praticar esse tipo de jogo, ele consegue, quando está num espaço muito cerrado, muito fechado, com muita gente em cima, no entorno da bola, ele consegue também fazer passes. E essa é uma qualidade do Payet. Num pequeno espaço dentro da área, ele também consegue fazer passe. À medida que os zagueiros vão se acostumando com ele, o que acontece? Os zagueiros, eles têm uma tendência a ficar muito disperso, não disperso, mas a zagueirada e os marcadores em geral dividem sua atenção entre o Payet e os demais jogadores da equipe, porque sabem que ele pode fazer o passe. E isto é fatal, por quê? Porque o jogador, nessa situação, quando ele percebe que ele pode arrematar, ele chuta pro gol. E quando a zagueirada fala, não, esse cara agora ele vai chutar, vamos em cima dele, ele faz o passe. O Payet é aquele tipo de 10 que ele consegue colocar, sim, uma bola no costado da zaga, mesmo um espaço curto. Mesmo no setor como a grande área, ele consegue fazer isso muito bem. Então, é um jogador, quando eu falo em 10 clássico, para mim 10 clássico é o cara que pisa na área. Lembremos, vascaínos, eu ia falar nós vascaínos, mas, poxa, que honra seria se eu pudesse falar, sou vascaíno, não sou demagogo, não vou bancar isso com vocês não, porque para quem me conhece, você sabe que eu torço para a torcida. Eu não tenho nenhum time, todo mundo sabe disso que me conhece. Mas seria uma honra absurda poder ter o Vasco da Gama como time do meu coração, né? O único, porque todos estão aqui, né? Mas, gente, quantas vezes na minha vida eu não me encantei vendo o Juninho Pernambucano jogar? Que jogador espetacular. E eu ainda era bem criança, mas eu lembro também do Dinamite. A gente tá falando de 10, né? Os caras que fazem gol. O Dinamite é até mais um 10, bem mais clássico do que o Juninho, né? O Juninho é até mais um organizador. O Juninho tem elementos de um segundo homem no futebol dele, né? Mas também pisava com qualidade na área. Agora o Dinamite era o 10, né? O clássico mesmo é aquele cara que não somente trabalha, né, fazendo esse passe aí em profundidade, passe de média distância, passe curto também, mas é o cara que pisa na área e faz gol. O cara que às vezes faz até mais gol do que centroavantes. Caso do Dinamite. Caso também, peguemos um jogador no rival, um dos maiores aqui do futebol brasileiro, o Zico, né? Então veja, o Payet é esse camisa 10 clássico, o cara que trabalha muito bem a qualidade dentro da área, um cara que pisa muito bem dentro da área, mas que sabe trabalhar também muito bem fora dela. Ele é driblador, usa o drible quando precisa, ele coloca efeito na bola. A capacidade que ele tem, por exemplo, de colocar efeito na bola faz do Payet um ótimo batedor de falta, um ótimo lançador, um ótimo, né, jogador para fazer a cobrança de escanteio, que a bola vai sempre com muito efeito, né? Então é um jogador que tira coelhos também da cartola. Quando você supõe, você imagina que ele vai fazer uma mesma jogada, vai fazer uma jogada diferente, né? É extremamente criativo. Tem muita criatividade. Acabou não, hein? Tem mais ainda. Arremata com qualidade. Geralmente gosta de colocar a bola com efeito também ali no ângulo, né? Agora, como é que tá o Payet? Como é que ele tá jogando? Porque ele tá com 36 anos. Tá jogando tudo isso mesmo? Tá. Tá jogando aí. Tá jogando. Ah, mas nessa última temporada não fez muito gol, como eu disse. Ele esteve lesionado. E quando esteve bem, absurdo. 2021 para 2022, a penúltima temporada,
Ele foi um absurdo, gente. É ídolo, ídolo do Marseille. Ídolo do Olympique Marseille. É ídolo, né? O Dimitri Payet é ídolo. Jogador, realmente, nesse sentido, espetacular. Jogador que o torcedor tem uma tendência, né, a idolatrá-lo. Idolatrá-lo. Porque, além de tudo, ele é um jogador que consegue, né, construir, né, o resultado quando tudo parece que não vai acontecer. É aquele jogador em que todos depositam nele uma confiança muito grande e ele não decepciona. Estive conversando com um amigo meu, torcedor do Vasco, a quem manda um abraço. Vascaíno do Cerrado, Thiago, né? Em nome do Thiago, um abraço aí para todos os torcedores e torcedoras do Vasco da Gama, tá? Ele me perguntara sobre aqueles 3 jogadores que poderiam chegar ao Vasco da Gama. O Hazard, o Sanches, né? E o Javier Pastore. Eu falei pra ele, olha, esses 3 jogadores realmente são... Isto que eu vou te contar pra vocês agora, você vai ficar muito contente com isso aqui que eu vou contar. Esses 3 jogadores, eles são muito bons. São diferentes. O Sanches é diferenciado aí no sentido de que tá jogando muita bola neste momento, e tá. É o único que poderia rivalizar com o Payet. Agora, em termos de qualidade, né, pra chegar, qualquer um dos dois chegando, sensacional. Agora, eles são diferentes porque o Payet consegue trabalhar muito mais na construção do que o Sanches, por exemplo. Então o Payet está acima do Sanches. Mas naqueles 3 eu falei o seguinte, ó. Esses 3 jogadores têm uma característica muito interessante. Eles têm características interessantes. Eles podem ajudar muito o Vasco. O único desses aí que é um meia mesmo, por excelência, é o Pastore. Os outros 2 são bem atacantes, embora o Hazard também possa jogar no meio de campo. Agora, o Sanches é só atacante. O Sanches está jogando muita bola. O Pastore é aquele cara que pode... que o Vasco precisa, porque é um cara do meio de campo. O Hazard é aquele cara que talvez dê muito errado. Só que também pode correr o risco de dar certo. Só que tem uma característica que une esses 3 jogadores. Nenhum deles é um jogador a quem você pode jogar toda a responsabilidade da vitória. Nenhum deles tem perfil de protagonista. São aqueles jogadores que precisam muito que outras coisas funcionem na equipe para que eles funcionem. Não cobre, né? Não cobre muito desses jogadores para que ele seja o cara. Nenhum deles gosta de ser o cara. Esses jogadores precisam que alguém seja o cara da equipe, ainda que esse outro jogador não tenha tanta qualidade como eles. Entende? Não é aquele jogador que se a equipe está com dificuldade, você, ó, vamos mandar a bola para o Pastore, não vai resolver. Nessas horas o Pastore precisa da equipe. A mesma coisa o Sanches. O Sanches some dos jogos quando todo mundo espera que ele joga nele a responsabilidade pelo resultado. Também some da partida e não consegue resolver. O que não anula, por exemplo, a qualidade do jogador. Mas ele não tem esse traço de ser o cara que na hora da dificuldade vai lá e resolve tudo quase que sozinho. Hazard não tem sido esse cara, o Sanches não é esse cara, o Pastore não é esse cara. Então, em virtude disso, o Ramon vai precisar ajustar muito a equipe para que esse jogador, se chegar, ele possa ter um destaque muito grande. Qual é a diferença desses caras para o Payet? O Payet é o cara que ajusta time, arruma a equipe. É o cara da responsa. Jogue nele a responsabilidade que ele aceita. Ele aceita, então, nesse sentido, ele é um cara que arruma a equipe, é um cara que pode sim, pode mudar o patamar da equipe do Vasco. O Payet é um jogador que, dentro de campo, ele consegue sim fazer os ajustes para a equipe que o técnico tem dificuldade fora do campo para fazer. O Payet é, nesse sentido, um intérprete perfeito para as ideias do técnico e é o cara que pode ajudar muito o Ramon dentro de campo, né, porque ele pode ajustar muito esse Vasco da Gama. Os jogadores passam a jogar em torno do Payet e o Payet assume e gosta dessa responsabilidade, ao contrário daqueles outros jogadores que eu falei para você. Então, nesse sentido, gente, se chegar para o Vasco da Gama, excepcional, perfeito. 36 anos, não interessa, tá bem ainda fisicamente, tá jogando muita bola. O único problema desses jogadores todos aí, como eu disse, é se eventualmente pintar uma lesão. Até porque o Vasco hoje precisa estruturar aí também muito melhor a sua enfermaria. Mas se o Payet for contratado, em teoria, um dos grandes jogadores para atuar no futebol brasileiro, um dos grandes, coloca lá na frente, lá em cima, pode se tornar um dos melhores e tem potencial para ser o melhor jogador atuando no futebol brasileiro. Tá bom, gente? Deixa o like, comente, compartilhe, curtir, gostou demais, se puder e quiser, deixa um valeu demais aqui para ajudar no trabalho. Tá bom, gente? Muito obrigado.